Hoje são 7 de outubro de 2024, se completam exatos um ano do terrível atentado terrorista perpetrado pelo Hamas contra o Estado de Israel. Houveram muitas homenagens em Israel. A população israelense, ela pressiona a administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a que eles façam um acordo de paz com o Hamas e que esse acordo de paz envolva a troca de prisioneiros terroristas que estão presos e custodiados em Israel pelos sequestrados que ainda estão escondidos nas profundezas dos túneis de Gaza. Houveram homenagens em todo o mundo, em todos os lugares do mundo civilizado, em que pessoas, governos que reconhecem a existência do Estado de Israel e reconhecem o Hamas, o Hezbollah e todas essas demais organizações como organizações terroristas, essas organizações assassinas. Então, no site The Times of Israel, um ano depois, profundezas, desespero, montanhas de esperança nas comunidades da fronteira de Gaza. Então, hoje houveram muitas homenagens. Eu queria mostrar uma imagem muito importante, um vídeo que foi publicado hoje em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele aparece em uma foto com o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, e foi inaugurado em Jerusalém um belíssimo monumento em homenagem às mais de 1.200 vítimas, mulheres, crianças, idosos, soldados de Israel, soldados nativas, soldados reservistas. Um monumento muito bonito, com 3 grandes pedras com o nome das pessoas gravados nesta pedra, o nome das pessoas que foram mortos nesse atentado terrível. Eu quero mostrar imagens também em que o ex-presidente Donald Trump faz orações em uma sinagoga em Nova York, com vários judeus, faz orações e cânticos em homenagem aos mortos do dia 7 de outubro de 2024. Há tanto vídeos como fotos da participação do ex-presidente Donald Trump, e também há um vídeo em que o atual presidente americano Joe Biden, ele acende uma vela em homenagem, às vítimas do dia 7 de outubro, em um lugar que eu não consegui identificar, mas nos parece ser na própria Casa Branca, com a presença de um rabino judeu. Ele acende uma vela e fazem alguns instantes de silêncio em homenagem às vítimas, juntamente com a sua esposa Jill Biden, em homenagem às vítimas. O Joe Biden, todos nós sabemos que ele é católico. Joe Biden, ele é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. O primeiro presidente católico é o presidente John Kennedy, e Joe Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. Todos os demais presidentes americanos, eles eram protestantes, eles eram cristãos protestantes. Agora, no dia de hoje, foram identificados em Israel, na verdade não foi em Israel, foi uma movimentação significativa de grandes aviões estratégicos chamados C-17 Globemaster, que são aviões cargueiros. Pelo menos 3 desses aviões, eles se deslocaram dos Estados Unidos em direção a uma base americana chamada Al-Udeid, no Catar. E o que é que se tem desconfiado, vou usar essa expressão, que os Estados Unidos, eles estão enviando esses aviões com muitos equipamentos militares, porque muito provavelmente Israel deverá dar uma resposta ao Irã nas próximas horas. E por que que esses aviões Globemaster foram para o Catar e não para Israel? Muito provavelmente porque o Catar, nesse conflito, ele termina sendo um território neutro no conflito. E como o Irã já provou que ele tem mísseis balísticos que alcançam longas distâncias, inclusive eles conseguiram atingir uma base militar israelense nesse ataque que foi feito por eles na última quarta-feira. Então, os Estados Unidos sabem que se esses aviões estiverem pousados em território israelense, carregados de equipamentos militares, esses aviões, eles podem muito bem ser alvos de ataques com mísseis. Então, para salvaguardar a segurança dos seus equipamentos, que além de serem caríssimos, esses aviões eles devem estar carregados com bilhões de dólares em armas e equipamentos militares, os Estados Unidos, ele está utilizando uma base em um território neutro, porque se Israel ele lançar mísseis contra uma base americana em um território neutro, que no caso seria o Catar, nesse caso o Irã estaria envolvendo mais uma nação em um conflito contra ele, e muito provavelmente o Catar iria desejar dar uma resposta ao Irã. Então seriam não apenas Estados Unidos e Israel, mas seria Estados Unidos, Israel e Catar. Então essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos está fazendo esses voos dos Estados Unidos diretamente
para o Catar. Agora, no dia de hoje, as forças de defesa de Israel, eles encontraram naquela região sul da faixa fronteiriça, onde eles penetraram do Líbano, eles encontraram túneis com muitos armamentos, e esses armamentos eles estavam sendo destinados, eles estavam preparados, armados, para fazer uma invasão ao território da Galileia, se não me foge a memória. Nesse vídeo que nós vamos ver, nós vemos aqui um oficial israelense, ele relatando que uma brigada paraquedista no sul do Líbano, elas localizaram veículos armados, armas da força Radwan, que é uma tropa especializada do grupo terrorista Hezbollah, preparados para operações terroristas. A equipe de combate da brigada de paraquedistas continua suas atividades no sul do Líbano, invadindo os complexos de combate da organização terrorista Hezbollah em edifícios civis utilizados pelo Hezbollah. Foram encontrados centenas de armas, incluindo um veículo equipado com armas da força Radwan, que se destinava a ser utilizado pelos terroristas em um ataque terrorista. Além disso, foram localizados na área lançadores, morteiros, minas, cargas, explosivos, mísseis antitanques, granadas e muito mais. As armas foram levadas e serão transferidas para Israel. As forças continuam a lutar contra o Hezbollah numa aldeia que é considerada um reduto do Hezbollah no sul do Líbano, onde foram lançadas muitas conspirações terroristas contra os assentamentos do Dedo da Galileia. Então, você verifica por essas imagens que foram muitos equipamentos em posse do Hezbollah. Muitas caixas, muitos granadas, lançadores, carregadores, metralhadoras. Então, essas pessoas não estão para brincadeira. O Hezbollah, ele é considerado o maior grupo terrorista, a maior organização terrorista do mundo. Então, em razão disso, Israel, ele demoliu muitas dessas estruturas civis, que são prédios de residência, como esse prédio imenso de telhado, né, amarronzado com telhas coloniais. As forças de defesa de Israel destruíram este prédio, porque essa era uma estrutura utilizada pelos terroristas para armazenar e fazer planejamentos de atos terroristas contra o Estado de Israel. Mas não somente essa estrutura. Você percebe que dentro de casas, as informações dizem que dentro de quase todas as residências daquela região foram encontrados equipamentos utilizados pelo Hezbollah. Eu volto a lembrar que em 2006 a ONU ela havia feito uma resolução de número 1701 em que o Conselho de Segurança Internacional da ONU proibia o Hezbollah de manter aparato militar na fronteira com Israel. Em desobediência a essa resolução, eles mantêm esses equipamentos, portanto, o que justifica a reação de Israel invadindo a fronteira sul do Líbano é exatamente desmantelar todo este aparato militar a partir dos quais eles estavam lançando foguetes em Israel. Você vê aqui uma metralhadora em uma janela, uma metralhadora de grosso calibre, com inscrições árabes. Olha o tamanho dessas munições. Olha quanta munição foi encontrada pelas IDFs. Muita munição. Coletes à prova de bala, capacetes, equipamentos de RPG. Você percebe que até um túnel, né? Parece que é ali a entrada de um túnel onde os terroristas provavelmente utilizavam para uma evasão, no caso da chegada das forças de defesa de Israel. Então, até mesmo uma mesquita muçulmana, ela teve de ser implodida. Você vê aqui nessas imagens que as forças de defesa de Israel, eles tiveram de explodir essa mesquita. Você vê aqui a foto da mesquita antes da sua destruição, e aqui você vê a mesquita sendo implodida pelas forças de defesa de Israel, porque essa estrutura, de acordo com as forças de defesa de Israel, estavam sendo utilizadas pelos terroristas para fazer ataques e planejamento de ataques contra o Estado de Israel. Tudo indica que Israel fará um ataque ao Irã nos próximos dias, ou mesmo nas próximas horas. Agora, qual é o grande imbróglio? Israel quer fazer uma operação contra o programa nuclear iraniano. O Irã, há mais ou menos um mês e meio atrás, os Estados Unidos a CIA havia publicado uma informação oficial que o Irã, eles já tinham condições em 2 semanas à frente de ter material suficiente para desenvolver uma bomba nuclear.
Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás. Isso significa que o Irã hoje ele já tem condições de desenvolver. O tempo passou e eles muito provavelmente estão em estágio bastante avançado do desenvolvimento desse programa nuclear para o desenvolvimento de armas nucleares. Então, hoje, Israel ele quer bombardear essa estrutura nuclear. Eles querem desmantelar a usina nuclear iraniana. No entanto, no dia de hoje, foram observados na região do Irã um terremoto subterrâneo de 6,4 na escala Richter. E isso chama a atenção de alguns analistas militares, porque há uma desconfiança de que os iranianos possam estar testando essas bombas nucleares, esses artefatos nucleares, de forma subterrânea. Eles estão utilizando agora estruturas subterrâneas, porque em outros momentos, Israel, por exemplo, Israel nos anos 70 haviam destruído o reator nuclear que estava sendo desenvolvido pelo Iraque, pelo então presidente do Iraque, Saddam Hussein, o ditador do Iraque, Saddam Hussein, uma operação que ficou conhecida como Operação Ópera. Israel fez uma operação unilateral, contrariando até mesmo o seu mais importante aliado, os Estados Unidos, e o Israel afirmou que se ele não fizesse isso, que o desenvolvimento daquele programa nuclear iraquiano representaria a sua extinção. Então, isso apaziguou, né, os ânimos dos americanos, que ficaram bastante chateados, dos franceses que estavam diretamente envolvidos no desenvolvimento daquele programa, e aquele momento da história, aquele ato unilateral de Israel, ele foi uma virada de chave na forma como Israel lidava com as suas ameaças. Porque mesmo que Israel ele entenda que algo está ameaçando a sua existência e os seus principais aliados se oponham a eles vão tomar medidas unilaterais, porque eles sabem que aquelas ameaças, elas põem em risco a existência do próprio Estado de Israel. Por exemplo, agora nós estamos vendo que o presidente da França, Emmanuel Macron, ele está exortando as nações aliadas de Israel, principalmente os Estados Unidos, a não enviarem armas para Israel. É um conselho absurdo, porque nós vemos Israel cercado de todos os lados, sendo atacado por grupos terroristas, sendo bombardeados pelo Irã, e Israel está apenas se defendendo, e o presidente Emmanuel Macron, ele abre a boca e pede que as nações não armem Israel e deixem Israel ser varrido do mapa. É um absurdo. Não à toa, hoje a França é o país com o maior número de muçulmanos na Europa. E se os europeus eles não abrirem os olhos para essa imigração em massa de muçulmanos na Europa, em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos, os muçulmanos tomarão a Europa. Obrigado por você nos ter acompanhado até aqui. Eu queria te pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe um like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas, que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo. Faça um comentário para que possa ajudar os algoritmos do YouTube a recomendar também os nossos vídeos para outras pessoas. Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as comunidades de onde você faz parte. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e nos abençoe a todos.